Olá, meu irmão e minha irmã, paz do Senhor. Mais uma semana chegando e nós estamos aqui novamente para, juntamente com você, continuarmos estudando a palavra de Deus nesta série que estamos trazendo aqui sobre o legado dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, tema que está sendo tratado na Escola Bíblica Dominical da classe de adultos do ano de 2026, no segundo trimestre, onde traz o tema Homens dos quais o mundo não era digno. Esse legado, essas experiências desses patriarcas ensinam-nos muitas coisas, tanto de aspectos teológicos acerca da revelação de Deus com relação à salvação, bem como questões práticas para a nossa vida, tendo em vista de que a palavra de Deus, ela é assim, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Então nós agradecemos você que semanalmente está conosco, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje nós estaremos estudando o tema de número 10, que traz o seguinte tema: a experiência transformadora de Jacó. Estaremos estudando sobre o episódio em que Deus se revela a Jacó quando este está saindo da casa de seus pais em direção à casa de Labão. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Para comentar o tema de hoje, mais uma vez conosco aqui, professor e presbítero Jair Cardoso. Irmão, bem-vindo. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex. Todos os nossos irmãos são bem-vindos para mais um estudo glorioso da palavra do Senhor. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não curtiu, curta. Se você não compartilhou, compartilhe. É importante demais que você nos ajude participando desta maneira. Desta forma, chegaremos mais longe com a divulgação da palavra do Senhor. Tema de hoje, então, você acompanha na sua tela a experiência transformadora de Jacó. Vamos ao texto áureo que você consegue acompanhar na sua tela também. Gênesis capítulo 28, versículo 15, diz assim: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. O texto base da lição de hoje está no episódio narrado em Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 17, onde nós vamos contextualizar aqui essa progressão do agir de Deus na vida deste patriarca, o patriarca Jacó. E nós, quando a gente olha o contexto do livro, do capítulo 28 de Gênesis, nós vemos que o capítulo 28, ele inicia com essa tensão familiar, essa culpa que há no coração de Jacó, pelo fato da forma como ele viveu aquele episódio dentro da sua família, e também essa tensão, essa incerteza que há com relação ao futuro, né? Porque quando nós olhamos o capítulo 27, nós percebemos que ali aconteceu o episódio onde Jacó recebe a bênção patriarcal, a bênção da primogenitura, mas o processo com que aconteceu isso foi um processo muito doloroso, muito traumático para o ambiente familiar. O texto bíblico mostra, na narrativa do capítulo 27, uma família que está dividida, quebrada pelo favoritismo dos pais. Mostra também um ambiente de manipulação, de rivalidade. Mostra ali Rebeca amando Jacó, Isaque tendo suas preferências por Esaú. O texto mostra o Esaú trabalhando e maquinando vingança contra Jacó, e mostra Jacó fugindo da sua casa. Ele vai, nesse contexto aqui, receber a bênção do seu pai, mas ele vai ter que andar em fuga, carregando sobre suas costas o peso da culpa, do peso do conflito que foi gerado dentro da sua família. Então ele sai do ambiente da sua casa, o ambiente de segurança paternal, né, onde ali ele tinha tudo aquilo que englobava o contexto de alguém fazer parte de um clã, sai do convívio familiar, sai da estabilidade material que ele tinha, sai da terra da promessa, que é uma das coisas importantes que se destaca nessa saída de Jacó da sua casa, e vai para um rumo desconhecido, diferentemente de Abraão. Abraão, quando ele sai da sua casa, ele sai num contexto de obediência. Já Jacó sai num contexto de fuga. Quando Abraão parte da terra, deixando a terra de Ur dos Caldeus, ele vai por fé. Já Jacó aqui está num momento de necessidade, que se ele não sai, uma tragédia familiar poderia se instaurar. Então, vemos aqui um contraste diferente de como caminhou Abraão no princípio e como está caminhando Jacó agora no princípio dessa direção do cumprimento de uma promessa que está sobre essa família. Irmão Jair,
O tema de hoje, a experiência transformadora de Jacó. Vamos ver aqui um dos estudos mais gloriosos da Bíblia, onde mostra, antes de tudo, Deus interessado pelo ser humano, Deus se movendo em direção ao ser humano, Deus não abandona o ser humano em qualquer circunstância. Um tema maravilhoso para nós meditarmos, Mongeiro. A gente vai ver Jacó, ele se deslocando para o exílio, e nisso a gente vê Deus no controle da situação, e Deus então vai trazer através de um sonho, através de uma visão ali, trazer um encorajamento para Jacó, e vai trazer promessas para Jacó, e a gente vê nesse episódio a transformação interior que começa a ocorrer em Jacó, e que ele vai mudar, vai deixar de ser aquele enganador, aquele usurpador, aquela pessoa calculista, fria, e vai se transformar num processo que Deus vai gerenciar na vida dele, um processo que vai durar cerca de 20 anos, e Jacó vai ser aperfeiçoado para receber, para que seja cumprida nele e na sua descendência todas as promessas que nós veremos nessa lição. Bom, Jair, para nós então darmos continuidade ao estudo de hoje, então o tema, a experiência transformadora de Jacó. Sabemos que essa experiência aqui vai trazer influência na sua caminhada e vai conduzi-lo para o cumprimento do plano maior de Deus sobre a sua vida, do propósito de Deus sobre a sua vida. Mas uma das coisas que nos chama a atenção é esse contexto onde nós vemos Jacó como estando na porta da entrada daquilo que ele vai viver na sua trajetória. Não é completada toda a obra aqui, mas se dá o início, né? Porque aqui ele está recebendo essa visitação de Deus, essa revelação de Deus, e vai ter essa consciência da proximidade de Deus tão grande sobre a vida dele, que é o que vai determinar os seus longos dias, e aí sim, posteriormente, em Peniel, no Val de Jaboque, tema que nós vamos estudar no próximo programa, veremos essa transformação que vai acontecer, inclusive, do seu nome. Mas no tópico 1, irmão Jair, nós vamos tratar aqui do que está acontecendo nesse contexto da fuga, da saída de Jacó da casa de seus pais, pelo sentimento de vingança que estava tomando conta de Esaú, ao ponto de planejar, de intentar matá-lo. Então, para salvar a sua vida, seus pais lhe mandam para casa de Labão, o seu tio. E nessa trajetória é que vai acontecer algo tão maravilhoso, que ele vai ter um sonho, e esse sonho vai ressignificar, digamos assim, vai mudar a sua vida e a sua forma de ver a realidade à sua volta, irmão Jair. Nesse tópico, então, a gente vai ver que Jacó, ele vai sonhar com uma escada, e Deus, através desse sonho, vai se revelar a Jacó e vai fazer promessas para ele. E nós vemos também nesse episódio, que antecede esse episódio, nós vamos ver o papel de Isaac, que é o pai de Jacó. Ele entende a gravidade da situação, ele entende o posicionamento de Rebeca, de que ficou sabendo que o Esaú pretendia matar Jacó, e entra num acordo e vão enviar Jacó então para a terra dos seus familiares lá em Harã. E nesse episódio a gente vê a aprovação de Isaac na escolha, mesmo que foi forjado ali, foi feita uma caricatura mostrando que Jacó se passando por Esaú, pelo primogênito, recebendo as bênçãos, e agora Isaac, então, ele vai abençoar o filho antes de despedir ele para essa viagem. Então, nesse momento a gente vê que, como Isaac sendo pai, mesmo com os erros do filho, mesmo com as dificuldades do filho, Isaac não deixou de ter o papel do pai. E isso nós trazemos para os nossos dias. Nós, como o pai de filhos, nós não podemos, em hipótese alguma, o erro que o filho tiver, o erro que o filho tiver cometido, nós não podemos abandonar esse filho. Porque se nós abandonar, quem é que vai dar guarida a ele? Então é nosso papel de pai despedir com a bênção, abençoar os nossos filhos para que venha prosperar nesse caminho. E esse caminho que Jacó vai percorrer agora é um caminho de dificuldade, de exílio. Ele sai então da terra dos seus pais, ali da companhia do seu pai, da sua mãe, de Berseba, e ele vai em direção lá à terra dos parentes, né, da família de Isaac e de Abraão, buscar ali um exílio. E no meio desse caminho, que é um deserto, né, Jacó ele vai ter que passar uma noite e ele vai dormir num lugar determinado, e ali vai sonhar, vai ter um sonho. Ele vai deitar ali, vai ter um sonho, e vai
nesse sonho, ele vê uma escada com o topo, chega lá no céu, e lá no topo da escada vai ter Deus ali. E nós vemos que nessa escada os anjos sobem e descem por essa escada. Então, nós vamos ver Deus se revelando para Jacó. E nas Escrituras, Deus se revela muitas vezes, de várias maneiras, mas entre elas ele se revela através de sonhos e também através de anjos, porque os anjos são espíritos ministradores e eles vêm com a incumbência de ajudar, de proteger e também de ministrar a favor daqueles que confiam em Deus, amando, né, de Deus. Deus aqui tem o controle total sobre os anjos. E no Novo Testamento nós vemos também a manifestação de Deus falando através de sonho. Nós vemos o episódio em que José, marido de Maria, a mãe de Jesus, ele recebe então uma orientação através de um sonho. Um anjo vem e fala para ele que ele não deveria deixar a Maria porque ela estava grávida, e explica porque o que estava nela havia sido gerado pelo Espírito Santo. Então Deus, assim, ele falava com os profetas no Antigo Testamento, e ele falava também através de sonhos e também através de anjos. Mas hoje ele fala também primordialmente através de Jesus Cristo, através da sua palavra. E nessa visão, então, desse sonho, a gente vê que Deus vai se apresentar a Jacó também. Jacó, ele não somente ele viu os anjos descendo, subindo e descendo, mas Deus se apresenta no topo da escada e esse Deus, o Senhor, fala com Jacó. De modo até semelhante ao que houve falado com seu pai Isaac. Ele fala a respeito desse pacto que Deus fez com Abraão e com Isaac, e prometendo a Jacó agora a terra em que ele estava deitado. Aquela terra seria de Jacó e da sua descendência. Jacó ficou atemorizado, estava num momento sensível, ele havia deixado a sua família, estava indo em direção a um lugar desconhecido e estava ali desamparado, e então o Senhor vai trazer consolo a Jacó, dizendo que guardaria ele de todo o perigo. Então nós vemos essa condição aqui de Jacó. E nós vemos que esse sonho que aparece aqui para Jacó, uma escada, ela é uma simbologia, ela é uma tipologia de Jesus Cristo, porque nós vamos ver no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus Cristo citando essa passagem de Jacó, lá em João, no capítulo 1, versículo 51, quando Jesus ele vai se revelar ali, chamando os discípulos. Tem o episódio em que André apresenta Natanael, e Jesus fala que viu Natanael ali embaixo da figueira, e daí Jesus fala para aqueles discípulos: olha, a partir de agora vocês verão, né, anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus, né? Então nós vemos assim, Jesus citando essa passagem, e em João capítulo 14, nós vamos também ver um outro episódio em que Tomé pergunta para Jesus: mestre, mostra-nos o caminho. E Jesus, então, ele traz para si a responsabilidade e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou senão por mim. Então, nós vemos aqui que essa escada, ela representa o caminho que leva ao Pai. E esse caminho, ele é materializado em Jesus Cristo. E ele é o único. Não existe outro. Jesus Cristo é o único. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai mostrar que Jesus Cristo é o único mediador entre o homem, entre a humanidade e esse Deus. E nós vemos que por Jesus Cristo os céus foram abertos, o céu foi aberto e abriu acesso nosso a Deus. Quando Jesus ele está lá na cruz, o registro do evangelista Mateus, ele vai colocar que o véu do templo se rompeu de cima para baixo. E nós vemos isso aí, o caminho aberto, o caminho de acesso ao Pai. Então nós vemos aqui a escada, esse sonho de Jacó. A escada representa numa tipologia, numa simbologia do Antigo Testamento, o próprio caminho que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo ele traz essa informação, trazendo como uma realização dessa tipologia. E nós vamos ver também, irmão Alex, que Deus nesse episódio ele vai apresentar para Jacó promessas. Ele vai trazer para Jacó, mostrando para ele algumas promessas ali e firmando o mesmo pacto que ele havia feito com Abraão e agora ele faz com Jacó. E diz: essa terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. A primeira promessa da terra. A terra que vai ser do povo e da descendência de Jacó.
e também a extensão dessa terra. Ele vai mostrar que da semente de Jacó vai ser estendida essa bênção do Oriente ao Ocidente, de Norte a Sul, ou seja, de uma totalidade. E aí a Bíblia explica isso. E eu vejo isso que a maior promessa que tem aqui vai dizer aquela promessa inicial lá de Abraão: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, como é que a descendência de Abraão, pai da fé, agora manifestada através de Jacó, vai chegar em todo o Oriente, em todo o Ocidente, de Norte a Sul, englobando toda a existência humana? Através dessa promessa aqui: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque é da descendência de Jacó, através da tribo de Judá, que vem o Messias, que vem o nosso Salvador, e por isso por ele nós existimos, por ele nós nos movemos e por ele nós amamos também esse Deus maravilhoso. Então nós vemos aqui essas promessas sendo repetidas aqui, que foram feitas para Abraão, para Isaac e agora feita também para Jacó. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Estamos estudando hoje sobre a experiência transformadora de Jacó, no tópico 1, falando sobre esse sonho que mudou a vida dele, porque trouxe uma revelação gloriosa, onde Deus encontrou ele no deserto. E isso é importante, irmão Jair, destacar esse aspecto de que Deus, às vezes, encontra nós nos desertos da nossa caminhada, né? Estamos estudando sobre o legado desses homens, aquilo que nós aprendemos com as histórias deles, e nós vemos que aqui Jacó não foi encontrado no ambiente de casa, nós não temos registro dele de até então ter esse contato com Deus, esse relacionamento com Deus, mas agora, fora de casa, fora de uma segurança, de uma estabilidade, não era um lugar planejado, não tinha um altar, mas foi nesse lugar que o Senhor encontrou ele, e aí nós aprendemos que Deus muitas vezes nos visita nos nossos desertos, na nossa caminhada. E esse deserto aqui, né, irmão Alex, representa assim, não foi Deus que mandou Jacó, vai para o deserto agora, que nem aconteceu com Moisés, pega o meu povo e vai me adorar no deserto. Agora, quem vai para o deserto, por uma circunstância de vida, o próprio Jacó. Então, muitas vezes, nós estamos nessa situação de estar no deserto porque a gente construiu uma circunstância e nós vemos o quê? Que Deus ele vem se revelar nesse deserto. É uma crise, né? E essa crise que ele estava vivendo, por ele ter, enfim, vivido todo o contexto ali, mas foi ali que nasceu essa experiência profunda com Deus. E às vezes é assim na nossa caminhada. Vai ser nos momentos de crise que vai nascer as nossas maiores experiências com Deus, onde nós vamos reconhecer quem somos, onde nós vamos reconhecer quem Deus é, onde nós vamos de fato entender que nós não devemos viver debaixo da espiritualidade de outros, mas nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus. E aqui no tópico 2, né, irmão Alex, do nosso estudo, a gente vai ver que Jacó vai começar a realizar descobertas. E nessa descoberta, ele vai, a primeira, ele vai descobrir o quê? A presença de Deus. É verdade. E aí você vê, né, que existem momentos das revelações de Deus que são em lugares santos, consagrados para aqueles momentos. Mas às vezes Deus encontra as pessoas nos lugares mais diferentes, né? Não era planejado aquela parada ali e naquele lugar ele ter um relacionamento, uma experiência profunda com Deus, ser encontrado por Deus, mas é assim que Deus encontra. Quem sabe a pessoa que está nos acompanhando aqui, você esteja assistindo e meditando na palavra de Deus conosco aqui, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, aonde quer que você esteja, Deus, ele pode te encontrar aí nesta circunstância onde você está. Então, quando a gente vê aqui no tópico 1, o sonho que mudou uma vida de Jacó, nós vemos aqui, Jacó, ele sai de casa com uma inscrição na sua testa. Esse é um fugitivo, está fugindo, ele não sai em paz da sua casa, ele sai abençoado pelo seu pai, pela sua mãe, mas ele está sob um contexto de fugitivo. Ele vai, no percurso da sua caminhada, dormir como um peregrino, mas quando ele vai passar aquela noite ali, ele vai ser marcado agora por uma revelação gloriosa. Ele dorme e quando ele dorme, ele pensa no medo que sente de Esaú, mas quando ele acorda, ele já vai acordar com a consciência de que Deus estava com ele. E aí é o que nós vamos ver no próximo tópico, sobre o que ele descobriu em todo esse sonho, em toda essa visão que ele teve. Mas eu quero destacar aqui
Se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, faça isso, ajude que esse programa chegue ao maior número de pessoas para nós compartilharmos a palavra do Senhor. Irmão Jair, no tópico 2, então, vamos ver sobre as descobertas de Jacó. Veremos, então, que nesse ponto onde, depois da visão, né, o Gênesis 28 aqui não é só o sonho dele, não é só a visão que ele teve. Né, o irmão já mencionou, Deus muitas vezes se revelou através de sonho, através de anjos. Mas um dos pontos que é importante aqui é o que esse sonho, que essa visão desperta na vida de Jacó, né? O que o sonho trouxe sobre os seus olhos? Abriu-lhe os olhos para que ele pudesse ver e conseguir ler a realidade em que ele estava vivendo. E aí nós vimos as descobertas, que são 3 descobertas que nós devemos destacar aqui: uma da presença de Deus, uma da casa de Deus e uma da porta dos céus. O que nós podemos comentar, irmão Jair, nesse tópico, nesse ponto? Nós podemos ver, em primeira análise, é que ele desperta do sono. Ele está acordado. E quando ele acorda, que ele desperta desse sono, ele vai expressar, ele vai dizer, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E Jó, a história de Jó, ele vai dizer que ele então conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conheceu Deus pela sua experiência. E é assim que Deus age na nossa vida. Muitas vezes, as pessoas ouvem falar de Deus, mas Deus, ele marca uma experiência inicial conosco, esse encontro. E quantas vezes a graça de Deus vem sobre nós, para ele se revelar para nós, e nós rejeitamos, mas Deus, ele permanece insistindo. Então, aqui Jacó, ele vai bradar que Deus estava ali com ele, mas ele não sabia. E nós vemos essa circunstância também que houve com Jacó, uma circunstância de fuga, de medo, porque Esaú era um exímio atirador. Se Esaú alcançasse Jacó sabia que possivelmente ele seria alvejado por Esaú, então por isso que ele estava com medo, fugindo. Mas ele tem esse entendimento, ele descobre a presença de Deus ali com ele através dessa revelação de Deus. E Jó também, num contexto de aflição, num contexto de dor, Deus se fez conhecer de um modo pessoal para Jó. Então, nós vemos essa primeira descoberta de Jacó, a descoberta da presença de Deus. E isso ele muda a vida dele. Muda a percepção dele, né? Porque quando ele acorda, o deserto estava ali, né? A pedra onde ele tinha colocado a sua cabeça estava ali. A princípio, ainda talvez estivesse escuro no momento que ele acorda, ainda o caminho diante dele ainda era longo, nada disso havia mudado, mas o que mudou foi dentro dele. E isso é importante porque essa primeira perspectiva que ele tem mudada dentro dele vai fazer enxergar algo tão glorioso que estava já lá, mas ele não havia percebido, né? Tal qual a visão do servo do profeta, em que ele não conseguia ver outra coisa senão os inimigos que cercavam Samaria naquela ocasião. E aí o profeta pede para Deus, abra os olhos do moço para que ele veja. Então ele pôde ver, ter os seus olhos abertos e viu que havia anjos, exércitos celestiais que estavam ali para proteger. Então o que a gente vê é que Jacó, ele vai descobrir a presença de Deus e ele vai declarar, na verdade, ele está nesse lugar e eu não sabia. É isso aí, às vezes Deus já está, mas nós ainda não percebemos essa presença gloriosa de Jesus. E existem lugares que muitas vezes a gente vai viver, irmão Jair, esse cenário de se sentir abandonado, de se sentir sozinho, de parece que Deus nos deixou, mas de repente nós percebemos que Deus já estava conosco, mesmo antes de nós ter chegado naquela condição. Já estava nos esperando para nos sustentar, para nos dar saída, para abrir os seus olhos sobre nós. Isso mostra esse contexto aqui em que Jacó, ele está com medo, mas ele no meio da crise tem a revelação da presença do Senhor. E, irmão Jair não só descobriu a presença de Deus, mas também que aquele lugar, um lugar marcado por essa presença, era também um lugar que ele descobre que era a casa de Deus, irmão Jair. Ele fica tão impactado com essa experiência que ele vai exclamar, a Bíblia registra, quão terrível este lugar, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então Jacó agora ele vai mudar aquele lugar, o nome daquele lugar que é até então chamada de Luz. Jacó vai
passar a chamar aquele lugar de casa de Deus, traduzindo para Betel. Então ele muda o nome desse lugar, e depois, né, irmão Alex, a gente vai ver que ele vai sofrer vai ter a mesma tratamento por Deus. Deus vai trocar o nome de Jacó por Israel lá no Val de Jaboque. Então a gente vê nessa experiência extraordinária que Jacó está tendo ali sozinho na escuridão, porque ele certamente é madrugada ainda, está escuro, a Bíblia fala que é uma escuridão, e ele jamais, naquela circunstância, ele imaginava ter um encontro real com Deus. E é assim na nossa vida, quando Deus ele não vai nas perspectivas humanas, ele age na sua soberania, na sua vontade, e ele age na sua graça, no seu querer. E aqui ele vai impactar Jacó, e Jacó começa então a iniciar um processo de transformação do seu caráter, dos seus pensamentos, da sua personalidade. Essa mudança vai ser de dentro para fora. E eu gostaria de destacar, irmão Jair, a expressão do patriarca aqui, quando ele diz quão terrível, ele utiliza a expressão terrível, e não é a ideia que nós temos quando dizemos algo foi terrível, mas aqui dá a ideia de uma reverência, de um temor que está sendo gerado dentro dele, e de uma observação reverente sobre algo sagrado que está diante dele. E aí você vê esse processo de transformação gerando-se de dentro para fora. Um homem que tratava as coisas na negociação, na articulação, agora ele está se tornando alguém que vai ter temor dentro dele, vai analisar o cenário, as coisas ao seu redor, porque afinal de contas, aquele lugar ali não era um lugar de altar, não havia um altar, não havia templo, não havia um culto, era apenas chão, pedra, terra, escuridão, deserto, mas a presença de Deus fez com que mudasse aquela geografia de Jacó, mudasse o seu interior para que ele pudesse voltar-se ao Senhor com reverência e com entrega. E aqui, Betel começa a ser então o princípio do processo da transformação de Jacó, baseado na percepção da descoberta da presença de Deus, da casa de Deus, que era aquele lugar e que se tornará depois algo onde o Senhor vai fazer revelação. Mas não somente isso, irmão Jair, ele também descobre uma porta, a porta dos céus. E isso é tão tremendo, tão maravilhoso, que ele vai fazer essa declaração e ele mal sabe que aquilo que ele está declarando era uma revelação que vai além do tempo, antes da eternidade, e vem até os nossos dias, irmão Jair. A descoberta da porta dos céus. E a porta no Antigo Testamento ela vai prefigurar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus no Novo Testamento ele traz de uma forma clara e real de que ele declara: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Então Jesus está se colocando e mostrando que não tem salvação a não ser por ele. E no Antigo Testamento então a porta ela tinha essa tipologia, essa simbologia de Jesus Cristo. Nós vemos a primeira que pode citar aqui, lá em Gênesis, no capítulo 6, que vai tratar sobre a arca de Noé. E nessa arca tinha uma porta lateral, e essa porta Deus abriu e Deus fechou essa porta. E essa porta, ela é uma porta de livramento, uma porta de escape do julgamento, é uma porta de escape também do pecado, e é o que Jesus representa também. Ele nos traz salvação para que nós não venhamos passar por julgamento, e nós não venhamos passar pela servidão mais do pecado. E depois a gente vai ver em Êxodo, no decorrer da narrativa bíblica, o povo de Deus agora vai ser salvo pelo sangue que vai ser colocado nos umbrais do quê? Da porta. Representando ali o sangue do sacrifício de Jesus que vai trazer salvação, vai trazer livramento, né? Mostrando ali a porta de sacrifício de Jesus Cristo. E quando o povo de Israel está retornando do exílio, Neemias ele é incumbido de reconstruir os muros. E a primeira porta que ele vai reconstruir, ele coloca o nome do quê? Porta das ovelhas. Então, toda essa prefiguração que ali Jacó descobre essa porta dos céus, e essa porta é Jesus Cristo. Nós vemos que essa porta ela é tão importante no Antigo Testamento e nas profecias, porque Ezequiel, no capítulo de número 44, ele vai estar descrevendo a porta que vai ser fechada, porque uma porta do templo que vai ser selada, vai ser fechada, porque o Deus de Israel entra por aquela porta. E isso se materializa, isso você pode ver hoje em Israel, a porta dourada, a porta do templo que foi colocada, ela foi lacrada, foi colocada um cemitério na frente dela, porque
por esta porta, Jesus entrou ali montado num jumentinho, entrou naquele lugar, entrou na cidade, e essa porta, então, mais tarde ela vai ser lacrada, porque é por ali que a volta de Jesus vai acontecer, né? Segundo as profecias da visão de Ezequiel. Mas, exatamente por ela estar lacrada, por estar fechada, é que está se cumprindo a profecia lá de Ezequiel, no capítulo de número 44. Então, essas descobertas de Jacó, elas impactam a nossa vida, porque nós precisamos entender essa presença de Deus, nós precisamos ter essa experiência genuína com o Senhor, e aí nós saber que aquele lugar que Jacó teve esse encontro, Jacó quis materializar e chamou de casa de Deus, e nesse momento, então, ele vislumbra e descobre que o céu tem um acesso. E esse acesso, prefigurado no Antigo Testamento, ele é materializado e trazido teologicamente, biblicamente, para nós, que ele é Jesus Cristo. Só ele nos traz a salvação. É interessante, irmão Jair, que essa simbologia da porta, né? A porta, então, ela simboliza acesso, passagem, relacionamento, oportunidade, comunhão. Mas a gente vê que, quando relacionada a Jesus, ela é também proteção, né? Porque Jesus disse em João, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Né? E naquele contexto de João 10, nós vemos ali sobre o aprisco das ovelhas. E a mesma porta que dá o acesso às ovelhas também é a porta que protege. Então, isso é tremendo e tão glorioso que vem, no contexto de Jacó, mostrar essa porta aberta sobre ele, que também vai dar garantia das promessas de Deus sobre a vida dele, né? Porque Deus havia reafirmado 4 promessas sobre a vida dele e que ele, inclusive, retornaria, né? Ele retornaria àquele lugar ali onde ele estava naquele momento, salvo, né? Deus, no contexto aqui, vai mostrar para ele. Agora, é interessante esse contexto de mostrar, que nós estudamos aqui, essas descobertas de Jacó, que elas vão acontecendo de forma progressiva, e isso a gente sempre comenta, que a caminhada com Cristo, ela não é algo de imediato, uma das coisas que Deus trabalha é com o processo do tempo e das revelações que se aumentam, que se progridem na sobrevida daqueles que andam com ele, né? Primeiramente, ele vai descobrir Deus está aqui, e isso é maravilhoso porque ele vai ter a consciência da presença de Deus. Segundo, ele vai entender que aquele lugar onde ele estava era a casa de Deus, e por fim, ele vai observar o acesso ao céu. E aí, a sequência que vem, ela mostra acesso, Deus presente, Deus próximo, proteção, cuidado, comunhão, tudo isso demonstrado por essas revelações que não vieram, e aqui a gente sempre está atrelando que a soberania de Deus, a decisão de Deus manifestar graça, e aqui é para um cumprimento de um propósito específico do plano da redenção, e tal qual é a salvação Deus manifesta a graça deles a todos, para que todos possam ter essa comunhão com ele, esse relacionamento com ele, essa salvação. E aqui nós vemos claramente, Deus é quem vem na direção do homem. Quando Jesus declara-se lá, eu sou a porta, a gente vê também ele que desceu para trazer esse acesso, trazer essa comunhão, trazer essa proteção, esse livramento, essa salvação a todos os homens. Você está no programa Palavras da Verdade. Queremos lembrar você de se inscrever no canal, curtir e também de compartilhar. Muito bem, meus irmãos, vamos então continuar agora, irmão Jair, para o tópico 3º sobre a coluna de Betel. Então a gente vê aqui no capítulo 28 de Gênesis, que é o texto bíblico que nós estamos analisando, nós vemos então Jacó tendo o sonho, ele vai despertar desse sonho, com o seu interior já mudado, há uma mudança dentro dele, mas não vai ficar somente nisso, ele vai responder. A revelação de Deus para Jacó produziu nele uma reação, né? Produziu nele esse encontro com Deus, não permaneceu apenas no empirismo, mas para o ortopraxismo. E é isso que a gente vai ver agora, quando nós vamos ver sobre a coluna de Betel, né? Vamos ver aqui 3 atos de Jacó que foram determinantes para a sua sequência na sua caminhada. Aqui nós podemos comentar, irmão Jair, sobre na sequência do que já vimos. Nós já vimos a visão da escada, a descoberta da presença divina, a consciência da casa de Deus. Agora vamos ver a resposta concreta que ele vai trazer aqui nesse contexto, irmão Jair. Irmão Alex, quando eu me converti, eu perguntei pro que estava me discipulando, né? Como é que eu vou saber que realmente houve uma conversão numa pessoa? Ele me diz, pelos frutos você vai ver. Então aqui o que a gente vê? Jacó, ele vai produzir frutos de que houve alteração no seu caráter.
ele vai apresentar. Ele estava ali cabisbaixo, com medo, correndo, sem ter em que acreditar. Deus se revela para ele e agora Jacó é um homem de fé, cheio de entusiasmo, e ele decide, então, manifestar essa gratidão. Ele decide apresentar frutos, o fruto da fé, o fruto do entusiasmo, o fruto de que ele mudou. E ele vai apresentar essa gratidão de uma maneira concreta e cheia de devoção sincera. Ele poderia ter feito ali, dobrado os joelhos, levantado as mãos, agradecido a Deus por aquele momento ali, mas ele quer fazer de uma forma real, de uma forma visível. Então ele pega aquela pedra em que ele dormiu, que ele adormeceu com a sua cabeça ali, agora ele é despertado desse sono, ele pega de madrugada essa pedra e ele vai levantar essa pedra como uma coluna que serviria de memória, de memorial aquele ato, aquele momento em que ele teve com o Senhor. E Jacó vai pegar talvez a única coisa que ele tinha, que era o azeite. Podia faltar tudo, estava faltando tudo, mas não faltava o azeite na vida de Jacó. Jacó levou junto o azeite. E ele vai ungir, ele vai derramar sobre aquela pedra esse azeite e mudar o nome. Então, que antes se chamava Luz, agora se chama Betel, casa de Deus. Jacó viu ali não apenas essa coluna de pedra, mas sim um lugar especial de adoração ao Senhor. Então é o primeiro momento que nós vemos na vida de Jacó, ele apresentando um culto ao Senhor. Através da manifestação da sua fé, ele vai agora levantar essa coluna que até hoje é conhecida como coluna de Betel. É interessante, irmão Jair, esse ungir dele, né? O azeite na Bíblia normalmente simboliza a separação, consagração, santificação, dedicação exclusiva a Deus, e esse gesto de Jacó revela isso. Revela que aquele lugar ali estaria sendo separado, consagrado como memorial ao Senhor. E aí vale aqui destacar que não era um ambiente de idolatria, era sim, de fato, consagração de um memorial. É como se ele estivesse dizendo, olha, esse lugar aqui sempre me lembrará aonde o Senhor se revelou e tocou na minha vida. Isso é importante, nós termos marcos assim na nossa vida, né? Se nós olharmos para trás, na nossa trajetória, teremos momentos assim, onde foram marcantes para nós e logicamente, nunca nos prendemos àquelas circunstâncias ali, mas eles são marcos que muitas vezes mudaram a nossa trajetória, a nossa caminhada, e que produziram em nós mudança, resultados que vieram, frutos, como o irmão falou, na nossa caminhada. É importante destacar essa declaração de Jacó sobre o lugar que ele estava e a sua consagração ao Senhor. E essa pedra, irmão Alex, é interessante a gente falar, porque ela também representa pedra ou rocha no Antigo Testamento, ela também é uma tipologia de Jesus Cristo. Ela é uma simbologia da pessoa de Jesus Cristo. E nós vemos em várias manifestações em Gênesis, e depois na trajetória do povo de Israel, a gente vai ver também, em Gênesis aqui a gente vê Jacó com essa pedra levantando ali a coluna de Betel. Nós vamos ver Moisés, na peregrinação no deserto, a rocha vai dar água. No momento que Deus manda Moisés falar com a rocha vai verter água, depois Deus diz para ele falar com a rocha, ele vai e fere a rocha vai verter água também. Na primeira batalha em que o povo de Israel vai passar junto aos amalequitas, ali Moisés, já avançado de idade, ele vai repousar sobre a rocha, sentar sobre a rocha. Então nós vemos o episódio em que Moisés, ali na primeira batalha dos amalequitas, contra os amalequitas, Josué está lutando e Moisés fica então no cume do outeiro e do seu lado Arão e o seu irmão Ur, e Moisés é sustentado por eles e Moisés cansa, ele se apoia na rocha. E toda essa tipologia no Antigo Testamento, ela é engrandecida e louvada pelos salmistas. Nós vamos ver o Salmo 18:2, que vai dizer assim: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmo 118:22 vai dizer: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Uma profecia de Jesus Cristo ainda citada no Antigo Testamento. Isaías vai profetizar, capítulo 28, vai dizer: por isso, assim diz o Senhor soberano, vejam, eu ponho em Sião uma pedra testada, uma pedra angular, preciosa, para um alicerce seguro. Aquele que confia nele jamais será abalado. E no Novo Testamento traz exatamente, mostrando que todas essas rochas e pedras citadas no Antigo Testamento, elas são prefiguração de Jesus, que Paulo vai trazer essa revelação em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que vai dizer: todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha.
da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, mostrando então essa tipologia sendo se tornada efetiva no Novo Testamento. E Jesus mesmo, ele traz a orientação de que aqueles que ouvem a palavra dele e praticam são como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então ele está colocando para construir a nossa fé, a nossa vida firmada na doutrina, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E Pedro, para encerrar, irmão Alex, ele fala assim: cheguem-se a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa para Deus. Pois a Escritura diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. É muito interessante que em toda a Bíblia nós percebemos prefigurações acerca de Cristo Jesus, né? Então, vemos esse episódio aqui, tal qual nós olhamos para o Moriá, vimos ali prefiguração também de Jesus. Aqui, Jesus é apresentado nesse contexto como escada, como porta, como a pedra, né? Que ele que é a rocha, é muito interessante. Mas ao episódio aqui é interessante a gente destacar, irmão Jair, sobre esse momento em que Jacó está olhando para essa rocha, está vendo ela como algo tão importante que no momento de maior fragilidade ele encontrou sustento, né? Porque quando ele passa aquela noite, ele passa deitado sobre aquela pedra, e aquela pedra foi o seu sustento naquele momento. Foi aonde ele pôde declinar a sua cabeça para o descansar. Mas quando ele amanhece, aquela pedra já não é mais apenas um travesseiro, mas ela se torna uma coluna de adoração, pois ali, e tudo aquilo que ele viu da revelação de Deus, levou ele para ver a fidelidade de Deus, ver a graça de Deus, o amor de Deus. E aí ele percebe que aonde havia lágrimas, também pode se tornar um lugar onde nós podemos demonstrar gratidão. Inclusive é o próximo ponto, onde ele vai, a partir disso, aonde ele vê esse contexto de desespero, de angústia, mas Deus aparecendo para ele, reafirmando suas promessas e revelando-se a ele, ele vai fazer um voto de gratidão ao Senhor. E aí tudo muda. Uma pedra se transformou um altar de gratidão a Deus. Irmão Jair, ponto 2, o voto de gratidão que ele faz a Deus. E nesse voto de gratidão, ele vai pedir para Deus a proteção, a direção de Deus, o suprimento de Deus, e faz também essa consideração, porque a gente vê que Jacó está saindo da terra e está indo lá para a margem do rio Eufrates, lá, e ele vai se afastar. Então ele pede: se eu retornar para cá, certamente o Senhor será o meu Deus, e de tudo o que o Senhor me der, eu certamente darei o dízimo. E isso nós vemos um fundamento de gratidão, de agradecer por todo o provimento, tudo que Deus vem trazer para ele. Então nós vemos esse profundo agir de Jacó em termos de gratidão. E muitas vezes a gente entrega o dízimo e não da forma que deveria ser, que é com gratidão. Como aqui fez Jacó, e note, irmão Alex, que aqui a lei não havia chegado ainda. Né? Não havia chegado. É o segundo episódio que é tratado anterior em relação a esse assunto. Vai ocorrer com Abraão, na vitória que ele vai ter contra exércitos inimigos, e ele vai entregar o dízimo dos despojos ali daquela guerra para Melquisedeque. E agora, o seu neto, Jacó, na terceira geração já, ele vai fazer esse voto de gratidão a Deus. E vai cumprir o voto. Né? Vai cumprir o voto. Então, aí está o segredo de uma prosperidade, da gente ser grato, agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que nós temos e por tudo que nós recebemos. A ideia é que se tem alguém, quando lê de forma muito rápida aqui, irmão Jair, pode achar que Jacó está negociando com Deus, pois afinal de contas ele coloca uma condição e ele diz assim: se Deus fizer isso, então vou fazer aquilo. Mas o que a gente entende aqui é que já que Deus estava prometendo para ele, e aí o que Jacó estava dizendo, na verdade, nesse voto que ele faz aqui de gratidão, é como se fosse: se tu estás prometendo isso, já que você me promete me guardar, então eu vou te reconhecer como o meu Deus. É como se ele estivesse aqui elevando o nível de amadurecimento da sua perspectiva de Deus. Ele que até aqui era alguém conhecido pela sua capacidade de calcular, de planejar, de manipular, né? Mas agora Jacó, ele é um homem que não está manipulando. Não, aqui o contexto não é de barganha com Deus, mas é um momento em que ele está orando, está consagrando. Olha só Jacó,
Jacó consagrando ele que pelas beiradas sempre estava articulando alguma coisa, né? Ele está adorando e está, nesse contexto aqui, algo que é muito importante destacar, ele está se colocando na dependência de Deus. Isso muda a nossa perspectiva sobre esse servo de Deus e isso influencia a nossa vida, porque ainda ele era imperfeito, ainda ele não estava ele ainda estava em formação, mas o que estava acontecendo dentro dele já era algo tão glorioso, já estava sendo transformado dentro dele alguma coisa, e aí ele vai, inclusive, prometer ao Senhor ser fiel nos seus votos, nos seus dízimos, e isso é algo tão importante e remete ao Gênesis, irmão Jair, porque assim, a gente olha para Gênesis e quando o casal estava em fidelidade com Deus, aquilo que Deus havia determinado lá no jardim, o Senhor disse, de toda árvore comereis, de todo fruto do jardim comereis, porém da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal não. O Senhor estava dizendo para eles, essa vocês não toquem, essa é minha, dependam de mim nas outras circunstâncias, mas nisso não toquem. E aqui dá a ideia e quando eles desobedecem a Deus ali, tomando aquilo que Deus havia dito que não era para eles tocarem, eles demonstram claramente uma independência de Deus. Então quando eu vejo aqui Jacó, ele declarando dar o dízimo ao Senhor de tudo, é como essa afirmação clara de tudo aquilo que estava acontecendo ali, estava levando ele para uma dependência de Deus. É bem verdade que ele ainda vai fazer algumas articulações quando chegar na casa do seu senhor Labão, mas como nós falamos, ele está no processo de transformação, mas algo já mudou dentro dele, é agora alguém que não está sendo calculista, mas está sendo alguém que ora, que dialoga com Deus, que faz voto com Deus e que se entrega aos cuidados de Deus. Irmão, já aí chegamos ao ponto 3 aqui, onde nós vamos ver sobre o concerto de Deus com Jacó, porque essa experiência toda em Betel aqui vai ser marcada também por essa... vai ser destacada aqui por essa reafirmação pessoal da aliança de Deus com Jacó. E aí é um ponto importante que nós precisamos destacar, irmão Jair. Nós vamos ver que no normal, no ser humano, ele via assim, as bênçãos transmitidas, tanto espirituais como materiais, ela era para o primogênito. Mas na família de Isaac, Deus ele faz do seu jeito. Ele não vai pela norma humana, pela cultura humana, Deus estabelece. Ele escolhe Jacó com um propósito, e Jacó ele é o menor. E mesmo na revelação ali do ultrassom que Deus fez da gravidez de Rebeca, ele vai mostrar que 2 nações estão ali no ventre e mostra que o maior servirá o menor. E agora, então, o menor, que é Jacó, ele vai ser, então, consagrado e Deus vai realmente colocar sobre ele, renovar esse pacto, renovar esse concerto, fazer esse concerto com Jacó e mostrar que... Por quê? Porque realmente Jacó ele desejava essas bênçãos, ele desejava receber as promessas que Esaú desperdiçou. E esse concerto que Deus vai fazer com Jacó, ele exige 2 coisas, obediência e fé. E para nós, hoje, é a mesma coisa, irmão Alex. Deus requer de nós também essas 2 coisas. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E Deus requer de nós obediência. Obediência o quê? A sua palavra, a sua doutrina, os seus princípios. E continua sendo, tem muito falando muito conosco isso, porque o mesmo concerto que Deus fez com Jacó, os requisitos exigidos são também de nós exigidos. Sem fé é impossível agradar ao Senhor e sem obediência não tem como nós seguirmos nesse caminho que é chegar lá no céu. Muito bem, meus irmãos, então, tópico no ponto 3, vimos aqui o concerto de Deus com Jacó e nesse tópico vimos a coluna de Betel. Vimos aqui que Betel vem representar a resposta humana daquilo que Deus revela para conosco, né? Por exemplo, Jacó vai reagir à revelação de Deus e vai transformar uma pedra em um memorial diante de Deus, uma coluna, um altar ao Senhor, uma coluna. O lugar vai ser um lugar que sempre trará na memória dele esse momento da revelação, e essa memória vai trazer sobre ele adoração. A adoração que ele tem conduz a ele a um compromisso, e esse compromisso vem trazer sobre ele e o seu Deus uma reafirmação de uma aliança. E aí nós vemos que Deus tinha aliança com Abraão. Deus havia estabelecido a aliança com Abraão, havia estabelecido a aliança com Isaac, e agora
Jacó se torna de forma direta e divina, não era apenas aquilo que ele havia herdado lá na questão da primogenitura, mas é Deus agora estabelecendo ele como herdeiro direto da promessa de Deus, que não é apenas por sangue, mas era pelo chamado de Deus sobre a vida do patriarca. Então, um assunto, irmão Jair, maravilhoso, olhar para esse episódio, ver Deus encontrando alguém num cenário terrível, desesperador, trazer sobre ele a sua graça, trazer sobre ele sua revelação, reafirmar promessas, fazer com que este possa ver e desfrutar da sua presença e ser transformado e mudado de dentro para fora, algo que vai acontecer ainda na sequência. Um tema maravilhoso e, acima de tudo, irmão Jair, nesse episódio, conseguirmos ver Jesus claramente apresentado de forma prefigurada. O que nós podemos concluir sobre o tema de hoje? Uma escada, uma porta e uma pedra. Nós vemos isso nesse sonho de Jacó. Ele vê uma escada onde os anjos sobem e descem. Lá em cima, nessa escada, no alto dessa escada, ele vê uma porta, a porta do céu. E tudo isso ele faz o quê? Com a sua cabeça recostada, ele vê isso com essa cabeça apoiada numa pedra. E nós vemos 3 tipologias aí de Jesus Cristo. A escada, Jesus é o caminho, é o único caminho que vai dar acesso a Deus. A porta, Jesus traz essa autoridade para ele e ele mostra que ele é a porta da salvação, a porta que livra do julgamento. E nós vemos também a rocha onde Jacó apoiou a sua cabeça e transformou ali num altar, num lugar, uma coluna de adoração. E isso Jesus Cristo ele representa. Ele é a rocha, ele é a firmeza, ele é ali o objeto da nossa adoração. Jacó não adorava aquela rocha. Ele fez ali um memorial, mas Jesus Cristo, ele é a rocha personificada e ele é digno de todo louvor e toda adoração, e a ele glória e honra para todos sempre. Deus abençoe a tua vida, até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Meus irmãos, chegamos ao final do programa de hoje, estudando um tema maravilhoso sobre esse princípio da transformação que vai acontecendo na vida de Jacó. Nós vamos estudar no próximo programa Jacó de enganador a homem de honra. Vamos ver ali sobre o encontro de Jacó no Val de Jaboque, em Peniel. O Senhor vai tratar com ele e trazer sobre ele algo tão marcante que vai mudar a sua trajetória. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Graça, paz, prosperidade da parte de Deus sobre você. Nos vemos na próxima semana. Até lá, em nome de Jesus.